Agora, começando tudo de novo. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Sexta com Letras. Essa sexta é uma Sexta com Letras especialíssima para mim, porque traz, né, para a leitura um autor fundamental na minha vida, que é o Júlio Cortázar, né? E a escolha foi da Magnólia da Gama, que está aqui conosco, que vai ser a nossa, vai nos conduzir pelos caminhos do Júlio Cortázar, né? E, enfim, agora eu vou passar a palavra para ela e agradecendo a presença de vocês nessa tarde de sexta-feira, todo mundo aqui fiéis depositários do Júlio Cortázar. Magnólia, muito obrigada por estar aqui conosco, por fazer essa leitura para a gente, trazer esse autor tão caro a mim, e eu acho que é muita gente que está aqui. Vou passar para você. Tá? Obrigada, Suzana. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado um texto que realmente me trouxe assim, um impacto fulminante. O Cortázar, como vocês conhecem, vocês são leitores aí gabaritados, eu conheci há pouco tempo, eu conheci com a Suzana no curso de formação, antes tarde do que nunca, né, gente? Mas, enfim, eu conheci o Cortázar e me apaixonei. Mas ele tem uma coletânea de contos realmente bem grande e eu descobri esse conto que hoje a gente vai ler, né? E me impressionei também pelo tamanho do conto, que é um conto muito enxuto, né? Vocês vão ver, quem ainda não leu, mas é um conto muito curto, mas que tem uma construção primorosa. É um conto magnífico, assim, ele é perfeito, né? Na minha opinião, porque ele não sobra nada, não falta nada, ele consegue ser como dizia o Cortázar, uma esfera perfeita, né? Não tinha nada assim faltando. E a concisão do conto também me chamou a atenção, porque, enfim, como a gente vai ver depois, ele usa elementos assim muito originais, né, na construção do conto. Bom, antes de mais nada, enfim, eu vou pensar então falar sobre um pouco do Cortázar, né? A gente pode colocar aí uns slidezinhos que eu botei. Eu não sou muito boa nesse negócio não, viu, gente? Eu vou logo avisando. Eu fiz um pouco, depois eu parei e falei assim, acho que eu vou passar um videozinho que tem uma biografia bem sintética, que aí a gente pode começar depois a leitura, mas, enfim, a biografia dele é muito interessante, né? Bom, o nome dele é Julio Florencio Cortázar, né? Eu não sei como é que se fala em espanhol, mas estou aqui tentando o meu portunhol. Ele nasceu em 1914, na Bélgica, na época que, enfim, começava a Primeira Guerra Mundial. Ele disse que o nascimento dele foi um evento bélico, né? Que foi, enfim, o resultado dessa coincidência de começar a Primeira Guerra Mundial, e os pais estavam trabalhando na Bélgica, eles eram argentinos, mas trabalhavam na embaixada. Daí porque, enfim, apesar de ter nascido na Bélgica, a nacionalidade dele era argentina, né? Ele faleceu em 1984, né, aos 69 anos, na França, onde ele havia passado a residir mais de 30 anos. Depois, enfim, eu vou explicar melhor essa mudança dele. E ele teve, então, ao longo da vida, a nacionalidade argentina e a francesa. E essa nacionalidade francesa, enfim, ele obteve depois de ter partido da Argentina quando Perón assumiu o poder. Ele havia se rebelado, vamos dizer assim, intimamente com
a forma como a política estava sendo conduzida na Argentina, as próprias universidades estavam sendo, enfim, havia intervenções na universidade, ele dava aulas, e ele sentiu que se ele ficasse, ele ficaria se sentindo assim, muito oprimido, né? Sem condições de desenvolver-se como ele gostaria. Então, ele conseguiu uma bolsa de estudos e foi para a França. Ele, bom, deixa eu só continuar aqui, porque eu tenho que ver aqui. Durante a vida, então, ele foi escritor, ele foi professor, né? E tradutor, e, enfim, intelectual. Ele tinha uma postura muito assim ativa em termos políticos, contra as ditaduras latino-americanas, contra, enfim, a opressão. E ele, em determinado ponto da sua carreira, vamos dizer, como escritor, esses temas passaram a permear também a sua obra. Ele escreveu alguns gêneros, né? Romance, ele tem um romance maravilhoso chamado O Jogo da Amarelinha, né? Que em espanhol Rayuela, né? Fez um sucesso estrondoso justamente pelo formato também que ele concebeu a obra, em que o próprio leitor poderia ler o livro de várias maneiras diferentes. Eu realmente ainda não li esse livro, mas está na minha pilha de desejos. Bom, ele escreveu também contos, né? Enfim, volumes. Eu tenho aqui as obras completas, realmente é um volume bem considerável de contos. Escreveu poesias também, ele é um excelente poeta, e ele fez alguns ensaios também sobre literatura. Tá? Ele é considerado, como eu falei, um dos escritores mais assim, originais, inovadores da sua época, e ele criou romances, e a forma como ele fazia literatura, mesclando elementos fantásticos e reais, né, na obra, isso dava um caráter assim surpreendente, né, na medida que você, quando você lê as obras dele, você vê que você meio que sai assim da sua realidade normal, né? Você meio que embarca numa aventura ali, numa coisa que era, enfim, impensada. Pode passar, por favor, por... Tá. A infância dele foi uma infância, então, dividida. A primeira parte, ele morou na Bélgica, né? Tanto é que parece que ele adquiriu o R, né, do sotaque francês, que nunca teria abandonado. Desde então, ele até os 4 anos só falava francês. Provavelmente devia entender um pouco enfim, de espanhol, mas basicamente falava bem francês. Os pais se separaram depois que eles retornaram para a Argentina. Eles retornaram para a Argentina, enfim, quando ele tinha 4 anos, e ele passou a viver com a mãe, a tia e a irmã. Quer dizer, um universo bem feminino, né? E ele tinha algumas doenças. Ele tinha asma, ele tinha acromegalia, que é uma doença que faz com que a pessoa, enfim, cresça, né? Tem uma estatura assim, gradualmente maior, né? Na fase adulta. E a doença, de certa forma, essas doenças fizeram com que ele, sempre acamado, né? Enfim, sempre recluso, né? No quarto e tal, fizeram com que ele desenvolvesse um amor pela literatura, porque a mãe o apresentou a vários livros, né? Como uma forma de ocupá-lo, né? De distraí-lo. E ele realmente era um menino que devorava livros, ao ponto que, um período, ele foi ao médico. Eu achei isso engraçado, e o médico falou: olha, ele é um menino que fica sempre dentro de casa, tal, ele precisa fazer outras atividades, pegar o sol, sair, vamos fazer um acordo, vocês
falou para a mãe, né? Você não deixe mais esse menino ler por uns 4 meses. E aí ele disse que ficou desesperado, né? Porque como é que eu vou ficar sem ler 4 meses? Bom, naquele tempo, né, não tinha internet, não tinha outras formas. Então, a leitura para ele foi, enfim, era tudo, né? Então, ele disse que negociou com a mãe e, graças a Deus, a mãe compreendeu que seria uma coisa muito drástica, né? Impedi-lo de ler nesse período todo. E eles negociaram apenas uma redução do horário. Bom, eu coloquei aqui uma citação que eu achei muito assim, interessante, que eu vou ler aqui. Passei minha infância em uma bruma de duendes, de elfos, com um sentido de espaço e de tempo diferente dos demais, né? E acho que fui um animalzinho metafísico desde os 6 ou 7 anos. Eu estava eternamente nas nuvens. A realidade que me cercava não tinha interesse para mim. Por isso, a literatura fantástica me atraiu desde muito criança, né? Então, desde pequeno, ele tinha essa imaginação, Ele mesmo disse numa entrevista que ele não fazia muita diferença entre a realidade e a fantasia, que tudo para ele era uma coisa só, né? Enfim, até determinado momento. Então, a gente vê que desde muito novo, né, ele já tinha atração por esse aspecto do fantástico na vida, né? Camila, pode passar, por favor? Tá. Aqui eu botei só algumas das principais obras, ele tem muitas outras, mas, enfim. O Bestiário foi o primeiro livro que ele lançou, né? E tem o Jogo da Amarelinha, que eu já falei aqui, a Rayuela, né? Em espanhol. Histórias de Cronópios e de Famas. Todos os Fogos, o Fogo. Tem esse livro de contos, até que saiu há pouco tempo, já com completa, né, a seleção completa dos contos. E eu botei aqui também o livro de Manuel, no final, que é um livro que ele escreveu, que tem um caráter mais político, em que ele, enfim, denuncia o que havia acontecido, né, nos governos ditatoriais na América Latina, e ele faz um protesto, né? Ele era um escritor engajado. Em determinado momento também eu vi uma entrevista que ele dizia que ele se sentiria um inútil se ele não pudesse utilizar o talento dele, literário, para também contribuir, né? Enfim, para denunciar essa situação opressiva que os povos da América Latina estavam passando, né? Bom, eu gostaria que passasse de novo, por favor. Assim, aqui eu já havia pincelado que quando o Perón ganhou as eleições, ele renunciou ao cargo, né, como professor, e ele falou: eu preferi renunciar às cátedras antes de ver-me obrigado, aqui ele põe a sacar-me al saco, quer dizer, enfim, a não, né, poder atuar como ele gostaria, né? Como se passou com tantos colegas que optaram por seguir os seus postos, né? Então, o caminho que ele escolheu foi o do exílio, né? Assim como outros, o Mário Vargas Llosa, enfim, alguns outros escritores também latino-americanos saíram, né, dos seus respectivos países nesse período. Pode passar, por favor? Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26. Essa é a mini biografia. É curtinho, eu achei simpático mostrar, porque de repente já a gente consegue ter uma visão panorâmica assim, da vida dele. Se puder passar do início. Eu queria dar uma palavrinha. Pois não. Sí, esa historia de sacarme el saco, quer dizer, tirar o paletó, porque Perón chamava ao povo que o apoiava de descamisados. Então,
de tirar o paletó e se juntar à massa operária e ao povo que apoiava Perón. Então, sacar mensaco é tirar o paletó. Obrigada. Eu não sabia, não entendi, né? Não, eu sou argentino, então tem que saber, não é? Ah, E na Argentina chamam rayuela de rayuela. O Y é pronunciado como se fosse um J aqui, rayuela. Mas, desculpe a interrupção. não, foi super oportuno, obrigada. Não. Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, mientras las tropas alemanas invadían las calles en los comienzos de la Primera Guerra Mundial. Su familia desembarcó en Argentina en 1918. Fue profesor de nivel primario, secundario y universitario durante 6 años. En 1951, antes de que Perón ganase las elecciones, emigró a Francia. Entre otras cosas, se desempeñó como traductor independiente de la UNESCO, donde trabajó junto a Mario Vargas Llosa y a quien sería su primera esposa, Aurora Bernández. Maestro indiscutible del relato corto y del género fantástico. En toda su obra abundan las referencias a sus gustos personales, como el jazz, la música clásica, el boxeo, la fotografía y las artes plásticas. En el año 1963, revolucionó el mundo de la novela con Rayuela, obra cumbre de su carrera. La experimentación narrativa se convirtió en parte fundamental de su escritura. A finales de los 60 forma pareja con Ugne Carvelis, quien sería de gran influencia en su interés por la política. Destinó las ganancias por derechos de autor del libro de Manuel a la ayuda de presos políticos por la dictadura militar argentina. En el año 1981 se casó con la escritora y fotógrafa canadiense Carol Dunlop, con quien realizó durante 33 días un viaje uniendo París-Marsella a bordo de una combi Volkswagen bautizada como Fafner. Como resultado de esta travesía se publicó el libro Los autonautas de la cosmopista y donó sus ganancias a la causa nicaragüense. Carol Dunlop muere en 1982, sumiendo a Cortázar en una profunda depresión. Durante 1983, tras el retorno de la democracia, visitó Argentina por última vez. Finalmente, el 12 de febrero de 1984, fallece en Francia a los 70 años. Cortázar será recordado por siempre, no solo gracias a sus aportes a la literatura, sino también a su lucha por los derechos humanos. Obrigada. Então, podemos voltar agora? Pode pedir para todos desligarem os seus fones, por favor, gente. Tá? Bom, então, feitas essas considerações sobre ele, bom, eu só queria dar uma observação sobre um detalhe só, uma coisa simples que eu vi no vídeo dele, que eu achei interessante, até comentei com a Suzana, quando ela enfim, conversamos um pouquinho antes do início do nosso encontro, eu vi uma ex-aluna dele, quando ele lecionava no que seria o primário, né, o ensino fundamental, ele, depois que saiu da escola onde ele lecionava, ele continuou se correspondendo com seus alunos que, enfim, eram, adolescentes, assim, não pequenos, né, assim, não eram crianças, não eram de ensino médio, seria o correspondente a um aluno pequeno. E ele mandava cartas datilografadas. Eu vi uma carta grande em que ele se queixava por que os alunos pararam de enviar cartas para ele, porque ele sentia saudades, ele sentia falta. Ele, como é que eu vou esquecer vocês que eu acompanhei quando vocês eram tão pequenos? Essa ex-aluna, enfim, deu testemunho de que ela o achava uma pessoa única, porque era o único professor que eles tinham que eles realmente consideravam como um amigo. E as aulas dele eram muito disputadas, porque ele era uma pessoa, enfim, que realmente se dedicava com muito amor à tarefa
do magistério, né? Então, eu acredito que o fato dele ter também deixado de lecionar em razão, né, da mudança do país e a necessidade de ganhar a vida na França, também deve ter, de alguma forma, entristecido. E isso também me fez pensar que ele foi uma pessoa muito, muito sensível, uma pessoa que tinha né, uma afetividade grande. E, enfim, então, feitas essas considerações, vamos à leitura do conto, né? Vamos lá. Continuidade dos parques. Começara a ler o romance alguns dias antes. Abandonara-o por negócios urgentes. Tornara a abri-lo quando voltava de trem para a estância. Deixava-se envolver lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Naquela tarde, depois de escrever uma carta a seu procurador e de discutir com o mordomo uma questão de parcerias, voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque dos Carvalhos. Refestelado em sua poltrona predileta, de costas para a porta, que o teria perturbado como uma possibilidade irritante de intrusões, deixou que sua mão acariciasse uma e outra vez o veludo verde e começou a ler os últimos capítulos. Sua memória retinha sem esforço os nomes e as imagens dos protagonistas. A ilusão romanesca o tomou quase em seguida. Gozava do prazer quase perverso de ir se desgarrando, linha a linha, do que o cercava, e sentir ao mesmo tempo que sua cabeça descansava comodamente sobre o veludo do espaldar alto, que os cigarros continuavam ao alcance da mão, que para além das janelas dançava o ar do entardecer ao redor dos carvalhos. Palavra por palavra, captado pelo sórdido dilema dos heróis, deixando-se levar na direção das imagens que se concatenavam e adquiriam cor e movimento, foi testemunha do último encontro da cabana da montanha. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, rosto ferido pela chicotada de um galho. Admiravelmente, ela estancava o sangue com seus beijos, mas ele repelia as carícias. Não estava ali para repetir as cerimônias de uma paixão secreta, protegido por um mundo de folhas secas e trilhas furtivas. O punhal se amornava de encontro a seu peito e por baixo pulsava a liberdade expectante. Um diálogo palpitante corria pelas páginas como um arroio de serpentes, e dava para perceber que tudo estava decidido desde sempre. Até aquelas carícias que enredavam o corpo do amante, como que desejando retê-lo e dissuadi-lo, delineavam abominavelmente a silhueta de outro corpo que era necessário destruir. Nada fora esquecido. Álibis, acasos, possíveis erros. A partir daquela hora, cada instante tinha uma finalidade minuciosamente determinada. O duplo ensaio impiedoso só se interrompia para que uma mão acariciasse um rosto. Começava a anoitecer. Já sem olhar um para o outro, atrelados rigidamente à tarefa que os aguardava, separaram-se na porta da cabana. Ela devia seguir pela trilha que levava ao norte. Da trilha oposta, ele se virou por um instante para vê-la correr com o cabelo solto. Correu, por sua vez, entrincheirado entre as árvores e as sebes, até distinguir na bruma malva do crepúsculo a alameda que levava à casa. Os cães não deveriam latir, e não latiram. Àquela hora, o mordomo não estaria por lá, e não estava.
subiu os 3 degraus do alpendre e entrou. Do sangue galopando em seus ouvidos, lhe chegavam as palavras da mulher. Primeiro uma sala azul, depois uma galeria, uma escadaria carpetada. No alto, 2 portas. Ninguém no primeiro aposento, ninguém no segundo. A porta do salão e, em seguida, o punhal na mão, a luz das janelas, o espaldar alto de uma poltrona de veludo verde, a cabeça do homem na poltrona lendo um romance. Pronto. Eu acho que eu queria perguntar, enfim, inicialmente para vocês, quem já conhecia o conto? Lorena, Zumira. Tá. Beleza. E quem não conhecia o conto, gente? Pois é. Eu queria saber com vocês como é que foi o impacto, porque eu, quando estava lendo, eu vou falar da minha experiência. A primeira vez que eu li esse conto, eu olhei e eu já tinha lido a primeira parte, e quando eu cheguei no último parágrafo, eu fiquei me perguntando, meu Deus, como é que ele vai conseguir fazer uma reviravolta, alguma ação assim, e romper num espaço tão curto de texto, né? Assim, isso me chamou a atenção. E à medida que eu ia lendo as últimas linhas, é que as coisas foram se revelando, né? Então, para mim foi um soco mesmo no estômago. E eu achei assim, eu vou só falar mais um pouquinho sobre a motivo da escolha, né? Eu achei esse conto um conto assim muito bem construído, fantástico e extremamente assim impactante, porque ele consegue fazer uma narrativa entrar dentro de uma outra narrativa, né? Essa interpenetração das 2 histórias, da história do homem, da poltrona, né? E depois a história do romance que ele estava lendo na poltrona, né? E em que momento, de repente, as coisas vão se misturando, né? Esse aspecto dessa interpenetração, né? E uma narrativa muito breve, né? De 2 parágrafos. Eu achei assim, de uma forma muito concisa, ele conseguiu fazer esses planos se interpenetrarem de uma forma muito assim delicada, de uma forma muito magistral mesmo, né? Eu gostaria de saber assim, vocês pensaram em alguma outra situação, assim, pode ser de arte, de pintura, de desenho, em que havia, ou mesmo de literatura, em que havia esse tipo de... Posso falar? Pois não. Como eu não conhecia, quando você acabou, parecia que eu estivesse vendo uma foto, abri um álbum de foto e vi aquela paisagem. Aí, como eu só sou boa de leitura, depois que eu li a segunda, a terceira, ainda mais do Cortázar, não, mas o dele especialmente, eu fiquei com essa sensação. Por enquanto, eu abri um álbum de fotografia e vi uma foto. Agora eu vou ler depois que acabar a nossa conversa e que ouvir vocês, eu vou reler para entrar nos detalhes da fotografia. Eu acho que a Rejane Oliveira quer falar também. Eu quero. Pode? É o seguinte, eu já conhecia o conto e, assim, como da primeira vez, eu tive a mesma impressão, porque eu me interesso mais pelo enredo do que pela forma. Claro que eu tive
essas impressões fotográficas de Haddad também, né? Porque no começo é o que predomina, mas no final fiquei pensando se por algum acaso aquele leitor, já tendo lido o enredo que acontecia na realidade, não escapou daquela cadeira de veludo verde e conseguiu se safar. Não contasse, agora vamos combinar, o título é péssimo, né? O título é feio. É isso. Então, Rejane, me diz uma coisa, você disse que quando leu, você também ficou... Esse final dele foi aberto, né? Esse final foi aberto. Sim. Eu acho que permite essa interpretação de que ele podia ter fugido ali, não sei, né? Quando viu quando se deu conta, né, de que ele era vítima, talvez, não sei, é uma das interpretações possíveis, né? A ideia dele foi justamente deixar a história Por outro lado, tinha repetidamente uma frase avisando: as coisas vão acontecer do jeito que tem que acontecer, já estava predeterminado. Tanto que ele virou de costas para a porta para ler o livro, que era uma coisa que ele não gostava de fazer, mas as coisas tinham que ser. Então, sei lá, é bem aberto mesmo, eu acho. A questão do título, vocês também acharam o título, assim como a Rejane, não muito feliz? Burocrático. Foi burocrático, muito. A continuidade dos parques. A gente entende, tem 2 parques ali, um no livro e um lá fora. Mas precisava ser assim tão burocrático esse título. Talvez até para dar essa confusão, né? Eu acho interessante essa coisa dos 2 parques, porque foi a interpretação dos 2, né? Do real e do imaginário. Achei bem interessante essa ligação. E esse final aberto também deixa dúvidas até se ele também não poderia estar com o punhal e ser ela a mulher que estava com o amante no parque, que ele estaria vendo da janela, lá sei. Poderia ser muitas coisas também. E aí ela entra e ele a mata, por ciúme. Nossa, essa ideia foi interessante, eu não tinha pensado nisso não, Regina. Muito legal. Agnólia, eu acho que a Rosinha quer falar aqui, ó, está com a mãozinha Por favor. levantada. Boa noite, gente. A minha internet está muito instável, então vamos ver se dá certo. Mas eu também sou como a Dag, eu também preciso de uma segunda leitura. Em todo caso, da primeira, me ficou a impressão que, na verdade, eu acho que eu já vivi essa situação de estar lendo com sonolência e, de repente, né, eu me vejo na função no papel de um personagem. Então, a impressão que me deu foi que ele estava nesse torpor assim, de sono, continua a leitura e, de repente, a coisa caminhou para aquele momento de torpor, e aí se confundiram. Ele se confundiu na história, né, como personagem, e foi isso. Isso, para mim, foi a primeira percepção. Naturalmente que talvez numa segunda ou terceira leitura eu faria outra interpretação, não sei. Obrigada. Aproveitando... por favor. Mira quer falar, eu acho. Delacroix. Agora eu tinha tirado o microfone. Não, esse conto forma parte de um livro que se chama Final del Juego, quer dizer, final do jogo, não é? Então, tem que ver também com... Ele faz parte desse final do jogo. Eu achei interessante, formando parte desse livro, que se chama Final do Jogo. Final do jogo, quando
vai ser morto. Não? O interessante é quando ele mistura, isso é uma permissão que ele faz outras vezes também, não é? No final do jogo. E outra coisa, que aqui eu estou sentado de costas para a porta. Acho que eu vou mudar esse layout aqui do meu escritório. Comecei a ficar preocupado. Só que eu não é veludo verde, porque o veludo é muito quente, não é? Então, pelo menos vou cuidar das minhas costas. É isso aí. Perfeito, Delacroix. Aliás, está bem vermelho atrás de você, né, Jorge? Não, porque eu sou fotógrafo, então eu ponho um fundo que não dê para ver a bagunça que tem aqui atrás, e também por aqui eu não vejo se vem alguém ou não. Mas eu tomo cuidado de trancar bem a porta, e de minha mulher, por enquanto, eu não desconfio, não. Olha só, aproveitando que teve, enfim... Pois não? Tem mais alguém que quer falar? Não, a Zulmira quer falar também. Ah, tá. Zulmira. Oi, gente, boa noite. Primeiro, Magnólia, te parabenizar pela escolha maravilhosa, esse conto, assim, é um nocaute mesmo, né? Literalmente, e pela sua leitura, que foi, nossa, incrível, pausada, bem legal. Mesmo o conto sendo complicado, né? Eu já li umas 3 vezes, e com a sua leitura ainda clareou mais coisas, assim, né? E uma das coisas que me intrigou realmente foi o título, Continuidade dos Parques, e eu fiz essa segunda, terceira leitura exatamente para ver se eu conseguia perceber por que continuidade dos parques. E aí, para mim, foi assim uma coisa que ele vai fazendo realmente uma continuidade, uma história dentro da outra, ele passa de uma para outra que a gente mal percebe. E eu fiquei lendo aquele trechinho várias vezes para ver quando é que o narrador que está narrando sobre o leitor, né, conta uma outra coisa, né? Quando ele começa realmente a ler o livro. Primeiro ele está falando só, fazendo um resumo do que ele está lendo. De repente ele fala uma coisa como se ele tivesse aquela última frase realmente lendo o livro, e eu me senti no lugar do leitor, lendo o livro. De repente, eu me percebi que eu estava naquela cadeira, né, de veludo verde ali lendo. Então, foi bastante impactante. E uma coisa que eu achei interessante foi a forma como ele inicia o conto. Ele inicia o conto com coisas assim cotidianas. Ele largou a leitura, coisas que a gente tem que fazer para se dedicar a trabalhos urgentes. Aí ele está no trem, ele lê mais um pouco. Ele chega em casa, ele tem que conversar um pouco com o capataz, fazer algumas coisas para depois sentar para ler. Então, ele coloca a gente, o narrador coloca a gente nessa história, digamos, o real que está acontecendo. E, de repente, ele vai falando da ficção do livro, né? E você tem essa continuidade, então, e você entra nessa outra ficção. Achei, assim, impressionante essa... Acho que a Suzana tem a acrescentar para a gente essa história de ficção dentro da ficção. Metaficção, essas coisas das quais eu não entendo muito bem, porque não sou da área. Mas parabéns, Magnólia, nossa. Obrigada, Zulmira. Magnólia, você perguntou o negócio de se remetia a algum outro trabalho de artes plásticas. Se não me engano, o nome do pintor é Escher. Exatamente. Ele faz uns quadros em que fica completamente circular, a coisa termina e volta, e não termina, e é aquela coisa que você não entende. Você vai descendo a escada, daqui a pouco você está entrando pela porta e sai pela mesma porta, não é, ao mesmo tempo. Tem uns quadros maravilhosos. Perfeito, Vânia. Na hora que eu estava lendo, eu falei, cara, isso eu me lembro de alguma coisa, eu acho que é o Escher. Me veio a história, porque eu tenho um livro aqui em casa que tem justamente os desenhos do Escher e a história. Eu até, Camila, se você puder passar, tem um slide aí que mostra até
essa esfera, que eu acho que é um dos desenhos mais emblemáticos do Escher, aí que eu acho que aí todo mundo pode ver e entender exatamente o que a Vânia está falando, quem eventualmente não conheça. Camila? Oi, desculpa. Você pode passar, enfim, o slide lá? Não é esse não, é o de baixo. Perdão, é o de baixo. Esse. Eu não sei se vocês conseguem ver perfeitamente, mas é como se a esfera fosse espelhada, né? Não, a gente pode então marcar uma reunião com a Malu explicando essa coisa toda, né? Oi. Alguém aí pode fechar o microfone, gente? Não é interessante, gente? Camila, você pode passar também um outro de baixo que tem, além desse? Esse também é um quadro famoso, As Meninas, de Velázquez, em que a gente vê o pintor à esquerda, ali vestido de preto, não sei se vocês estão vendo, em que ele está fazendo parte do retrato. Enfim, é como se fosse uma história dentro da história também, é um outro exemplo, assim, né? Agora, acho que a gente podia voltar. Mag, eu achei que você fosse fazer menção, beijinho para você, fazer menção a um quadro do Escher, que são peixes que se transformam em pássaros. Eu também podia ter mostrado esse. Porque eu acho que, na minha cabeça, o quadro que é mais famoso dele, que mais lembra continuidade dos parques. Foi certeira como sempre, Lorena, porque eu acho que esse até tem mais a ver, porque tem a interseção dos peixes, né? Perfeito, mas, enfim, eventualmente depois, se vocês tiverem curiosidade, é interessante dar uma olhada, porque aparecem, salvo engano, são peixes escuros, outros peixes claros, e de repente, né, as coisas se interpenetram. Eu vou tentar achar aqui rapidinho e botar o link no chat. Então, eu queria dar umas pinceladas aqui no texto, se vocês, aproveitando que vocês disseram que a releitura, né, às vezes é mais proveitosa do que a primeira leitura. No início do texto, a gente vê o autor começa com aquela frase, começara a ler o romance alguns dias antes, né? Nesse momento, com essa frase curta, ele já mostra que o personagem principal é um leitor, né? Que estava, enfim, lendo um romance. E em seguida ele fala, abandonara-o por negócios urgentes, tornara a abri-lo quando voltava do trem, deixava-se envolver lentamente pela trama, pelo desenho dos personagens. Depois, aí ele ainda escreve uma carta ao procurador, discute com o mordomo uma questão de parcerias, e só, enfim, depois ele volta ao livro, né? Então, assim, a primeira coisa que eu percebi é que, enfim, é um homem que tem outras prioridades que a leitura, se vocês pararem para pensar, quer dizer, as prioridades dele se relacionam com os negócios urgentes, né? Com, enfim, algumas providências que ele tem que tomar também relativas a, enfim, o seu trabalho, né? Escrever uma carta, discutir com o mordomo uma questão de parcerias. Enfim, é um leitor que considera a literatura uma diversão, um momento de lazer. Me parece assim, que ele dá importância para a literatura, mas assim, é secundária. Você vê que a primeira parte realça bem essa prioridade em outras coisas. Parece que também é um leitor que tem uma vida confortável, que enfim, tem uma casa, tem uma vida próspera, porque ele tem um mordomo, enfim, tem um procurador que cuida dos seus negócios. Então, a impressão que dá é que é uma pessoa também que tem uma condição econômica, né? Depois, quando a gente entra ali no refestelado na sua poltrona predileta, de costas, né, para a porta,
A gente percebe nessa parte, eu senti, vocês me corrijam se eu estiver errado, uma forma de mostrar esse leitor de uma forma assim muito cômoda, muito tranquila. Essa primeira parte tem vários sinais de tranquilidade, né? Aqui ele fala: voltou ao livro na tranquilidade do escritório que dava para o Parque de Carvalhos. Quer dizer, eu ainda me dei o trabalho de dar uma olhada no carvalho, porque eu sou um pouco ignorante em botânica, e eu descobri que o carvalho é uma árvore que vive por volta de 1000 anos. É uma árvore, portanto, muito longeva, muito estável, enfim, todos os elementos que o Cortázar coloca remetem a um ambiente de tranquilidade, de paz, algo verde, né? Um parque de carvalhos. A poltrona é verde, né? Ele enfim, está com um cigarro que, enfim, evoca um prazer de fumar naquela tranquilidade. E ele ainda se coloca de costas para evitar intrusões. Ele é como se estivesse se blindando, todo o ambiente dele estava controlado, né? Ele se isolou, enfim, agora eu vou ler. E aí, aquilo para ele, por tudo que a gente lê, dá uma imagem de uma pessoa que considerava, né, a leitura um prazer, assim, muito, muito, assim, vamos dizer assim, que não lhe incomodava, que não mexia com ele em nada, que não, enfim, o perturbava. Pelo contrário, era uma coisa que ele estava fazendo, né, sem grandes comprometimentos. Mais adiante eu vou explicar porque eu estou falando isso. Então, a imagem toda das janelas, né, com entardecer, né, ao redor dos carvalhos, o vento, tudo isso, enfim, nessa primeira parte, retrata muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade, né? Agora, a partir do momento que a gente começa a ler ali, palavra por palavra, captado pelo sórdido dilema dos heróis, deixando-se levar na direção das imagens, né, que adquiriam cor e movimento, não sei se vocês concordam comigo, mas a partir daí começa a haver um ambiente, um momento de ação, né? As imagens adquiriam cor e movimento, né? A primeira parte estava muito estática, era ele, enfim, no seu escritório, descansando comodamente, a sua cabeça na poltrona, o bosque de carvalhos, né? Como sempre esteve há mais de 1000 anos ali na frente, e, de repente, o texto do romance que ele lia introduz uma nova história que a gente vai vendo que é repleta de movimento. Então, pode baixar um pouquinho, Camila? Sim. Então, aqui ele prossegue dizendo que ele se deixou levar na direção das imagens, né, que se concatenavam e adquiriam cor e movimento, e foi testemunha do último encontro na cabana da montanha. Veja a palavra que ele usou, que ele foi testemunha. Ou seja, testemunha é uma pessoa que está presente no momento em que uma coisa acontece. Não é uma pessoa que ouviu falar, né? Ele se coloca assim, como uma pessoa que viu o encontro, né? Começa uma ligeira interseção das duas histórias, né? Então, aí começam a explicitar como é que foi esse encontro. Primeiro entrava a mulher, receosa. Agora chegava o amante, rosto ferido pela chicotada de um galho. Quer dizer, daquela placidez inicial, a gente começa a ver, né, que tem já uma pessoa entrando ferida, né? O sangue, né? Saímos do verde e estamos indo para o vermelho agora. O vermelho do sangue que a personagem, a mulher, né, estancou o sangue com os seus beijos, né, e que denotava com esse sangue nessa parte também todo o que evoca, né, o amor, a paixão, a violência, bom,
o assassinato, né? Enfim, e o punhal aqui adiante também, o punhal se amornava de encontro ao seu peito e por baixo pulsava a liberdade expectante. Eu tive uma leitura assim desse punhal como se fosse, enfim, o meio pelo qual a situação poderia, né, assim, o punhal retratava ali a única saída, enfim, que os amantes tiveram para conseguir seguir o seu relacionamento sem mais, né, obstáculos. E a liberdade pulsante, a liberdade que ele representava, né, a gente começa a sentir a palpitação ali, o peito, o sangue, a emoção, né? O diálogo palpitante corria pelas páginas como um arroio de serpentes. Então, essa imagem também desse riacho de serpentes, né, que evocam perigo, a traição, essa imagem de algo que está enredando e que vai, né, enfim, dar o bote a qualquer momento, né, que a serpente evoca. Tudo isso tem uma ação também, né, bem clara. E dava para perceber que tudo estava decidido desde sempre, né? Então, a gente vê que havia uma ação que ia se realizar em determinado momento, né? Mais embaixo, a gente vê que houve um planejamento muito cuidadoso, né? E no final desse parágrafo, a gente vê uma observação, começava a anoitecer. E a partir daí é que a gente vai ver que o casal se separa e começa a ação, que foi tão cuidadosamente planejada antes, né? Aqui a gente começa nesse segundo parágrafo dizendo, já sem olhar um para o outro, atrelados rigidamente à tarefa que os aguardava, quer dizer, atrelados, eles estavam bem juntinhos ali no objetivo, mas fisicamente eles se separaram da porta da cabana. E tem uma imagem bonita aqui, enfim, eu achei, ela devia seguir pela trilha que levava ao norte. E na trilha oposta, ele se virou para vê-la correr com o cabelo solto. Enfim, essa virada dele para olhar para ela e vê-la correr com o cabelo solto, quer dizer, essa imagem dá uma ideia da liberdade, né, que eles estavam buscando, né, a ideia de ela finalmente ficar livre, né, foi uma coisa que me ocorreu quando eu vi essa imagem dela correndo com o cabelo solto. 730675. Bom, então ele corre, né? Ele corre, entrincheirado entre as árvores, até distinguir na bruma alva do crepúsculo a alameda que levava a casa. Enfim, nesse momento em que ele corre pelas árvores, é que ocorre a continuidade dos parques, né? Esse momento em que há uma interpenetração entre a história do romance e a história do leitor, né? E essa bruma malva do crepúsculo, né? Que o crepúsculo que é assim esse lusco-fusco entre a luz e a noite, e que tem essa visão um pouco assim etérea, um pouco, enfim, onírica, né, do crepúsculo, enfim, nesse clima assim, né, tão assim, de pouca definição, assim, né, porque o crepúsculo fica tudo mais ou menos indefinido. Nesse momento, ele chega na alameda da casa, né? E a partir daí, eu achei assim interessante quando ele começa. Os cães não deveriam latir e não latiram. Quer dizer, isso aí já não é uma coisa da realidade, né? Os cães não têm algo que os faça, que os controle, né?
não deveriam latir no plano deles, mas na prática os cães ladram quando querem, né? Enfim, e aí começa o fantástico, né? Assim, eles não deveriam latir e não latiram. Aquela hora, o mordomo não estaria por lá, e não estava. Repare aqui nesse mordomo, né? Que o mordomo remete já ao leitor. Muito, muito sutilmente, ele já fala que a casa tem um mordomo, né? A gente, às vezes, não, quando está na primeira leitura, não percebe, mas já tem um sinalzinho aqui de que algo familiar já reapareceu aqui, né? E aí começa a subida dos degraus e o sangue galopando nos ouvidos, né? E todo o caminho que leva lá para o aposento. E esse leitor, enfim, se percebe parte, né? Ele se vê atingido pela história, né? Que é o que eu acho mais bonito nesse ponto, porque de uma pessoa que estava aparentemente imune, totalmente protegido num ambiente assim bem, que ele programou tudo para que fosse 100% de tranquilidade e de intangibilidade, ele é atingido pelo livro, né? pela história, e a literatura, a beleza da literatura é essa, né? Que é a gente poder se transformar por ela, né? Eu achei enfim, por esses motivos eu achei esse ponto assim muito bonito. E tem uma questão aí relativa também ao papel do leitor, né? Que o Cortázar, eu queria até mostrar um videozinho que o Cortázar fala sobre o leitor ativo, o leitor passivo, que tem muito a ver com esse ponto dele. Camila, você pode passar, por favor? Camila, você, não está passando para nós, viu? Oi, não, desculpa, Suzana. Magnólia, o seu vídeo não para nós, não. Travou. Travou? Ah, tá. Que pena. Desculpa, Bom, então, enfim, só para... vou tentar me lembrar mais as palavras dele, mas, assim, ele dizia que ele tinha, enfim, ele tinha um interesse no leitor que ele considerava o cúmplice dele. Ele chamava o leitor cúmplice, que era aquele que era o leitor com quem ele dizia que era um antagonismo fraterno, era alguém que acompanhava a leitura dele e que também, de alguma forma, pela sua interpretação, pela forma de compreender o conto, ele fazia também uma leitura da história de uma forma, às vezes, diferente da que ele havia imaginado, né? Ele mesmo comenta, por exemplo, sobre a Casa Tomada, quando ele a escreveu, ele diz que foi resultado de um pesadelo, de um sonho que ele teve e que realmente ele acordou e começou a escrever a Casa Tomada. Claro que, enfim, como os sonhos têm sempre um aspecto, né, assim, de informações do inconsciente, enfim, podia ter a ver com o fato de que ele se viu obrigado a sair da Argentina por conta, né, dos problemas políticos que estavam ocorrendo naquela época, mas, assim, várias pessoas têm interpretações absolutamente, assim, diferentes da dele, né? E a beleza da literatura é exatamente essa, né? Então, assim, nesse caso,
essa questão do leitor cúmplice, eu vejo nesse texto que o leitor que está ali na poltrona, em princípio, me parece um leitor descompromissado, que está ali, enfim, para passar o tempo, para se refestelar numa leitura que, enfim, não vai lhe perturbar, que vai ser aquele momento de tranquilidade, de prazer mesmo. E, de repente, o texto lhe prega, né, prega um susto, né, no mínimo. Né? Ele não consegue ficar indiferente à história. A história ali, né, se mete na sua vida, entra na sua vida. Né? E quantos livros a gente eventualmente já se viu assim, impactado por uma história, né, interessante. Perdão, tem 2 pessoas que levantaram as mãos, por favor. É o Alberto Mejia e a Maria Stewart. Quer falar, Alberto? Pode falar, querido. Está sem som, viu? Está sem som, viu, Alberto? Não, primeiro, muito obrigado pelo encontro, o Iel também, que eu não moro no Rio, então para mim quando o Iel vem aqui é bom. Também a Zulmira falou uma coisa interessante, eu acho que o conto ele vai muito progressivamente, assim, saindo da realidade, dessa realidade cotidiana desse homem, né? Cômoda, né? Aparentemente cômoda. E ele vai se refugiar, é um paradoxo, né? Ele vai se refugiar num livro, né? Onde daquela tranquilidade emerge a tensão, né? E tem uma coisa muito interessante, o conto é perfeito, para mim é uma joinha, né? Uma coisa preciosa, assim. E tem o segundo parágrafo, né? Que é quando realmente a ficção começa a tomar conta da realidade, começa a controlar a realidade, né? Eles dizem que já estavam preparados, os dois. O foco passa a ser é como se fosse... O segundo parágrafo é muito louco, porque é como se fosse parte do livro que ele está lendo, né? Ele já começa com a gente começa a ler o que ele está lendo, né? Porque é assim, né? E ele não sabe que faz parte dessa história, né? E esse testemunho, essa palavra, esse testemunhar, esse verbo que ele usa, é muito interessante, porque ele ali já começa a testemunhar o que está acontecendo e que eles escondem, na verdade, eles estão escondidos, né? Mas o leitor, o coitado do leitor, eu também tenho uma porta, como o Jorge aqui atrás, mas eu não estou lendo, então não tem problema nenhum, é só não ler, porque na realidade não acontece nada, mas na ficção vai acontecer várias coisas, então é muito incrível esse conto. Eu só queria falar isso, eu fiz uns comentários também aqui, e eu lembrei de um conto também dele chamado Axolote ou Arrolote, não lembro, não sei como se dizem, que é de um homem que vai a um zoológico, um lugar onde tem uns peixes, né? E ele vê um axolote, que é um peixe, na verdade é um anfíbio, uma mistura, um ser, que ele vê ele através ele vê ele dentro de um grande aquário. E ele fica alucinado, e todo dia ele volta a ver esse peixe, para voltar para ver o axolote. E no final do conto, ele ultrapassa, ele vira o axolote, né? Então, também tem muitos contos do Cortázar que tem essa transposição, você se converter no outro. Mas esse é lindo porque o leitor entra no conto e o conto entra na vida. Na verdade, é uma dupla cisão, né? A ficção entra na realidade e a realidade entra na ficção. Então, é maravilhoso, assim. Perfeito, Maria, quer falar? Sim, essa coisa que ficção entra na vida real. Iniciante, eu entrei à tarde, você sabe, mas iniciante, eu acho que
a Magnolia falou, alguém conhece uma conta igual? Eu me lembrei, muitos anos atrás, na escola, uma peça do teatro chamado 6 personagens buscando um autor. E eu não li com atenção, iniciante, essa conto, mas no final eu fico encantado. Eu gosto quando a personagem sai. Por isso eu pensei, ele quer matar o autor. Uma pessoa não precisa necessário para destruir a escrivadora, autor. Mas, claro, foi. Mas tem autor também, que é Cortajá. Tem nele. Essa conta também. É o leitor e os personagens. Eu acho que a complexidade de chamadas é muito interessante. Mas eu estou porque falo isso, eu pensei, eu lembro essa peça. Você sabe o nome, autor? Eu busquei agora, não lembra. Aqui é Luigi Pirandelli. É isso. Eu só pensar nisso no final, mas claro essa questão de leitor, mas eu acho também o autor está lá nessa peça também, em algum lugar. Naquela peça, isso, desculpa. Os personagens se revoltam com o descaso que um outro autor deu para eles e procuram o autor, que é o próprio Pirandello, imagino eu, para obter uma reparação, ou seja, para conseguir o prestígio que eles acham que merecem. São os personagens que querem controlar a cena, isso. É muito engraçado. Só isso. Beleza. Exatamente, Maria. E vocês repararam também na história, com relação à questão do tempo, assim, quero dizer, a descrição temporal, assim, tem uma parte... A gente pode voltar ao texto, por favor, Camila? Que há uma referência também da questão de como é que estava a sequência do dia, né, em que os fatos aconteceram, enfim, a história aconteceu, né? Deixa eu só olhar aqui. Bom, nesse primeiro parágrafo ele começa assim, ele fala, eu começaram a ler o livro, aí vocês veem na 4ª linha, está escrito naquela tarde, né? Enfim, é uma referência de que aquilo aconteceu à tarde. Pode descer mais um pouquinho, quer dizer, subir? Camilo? Camilo? Bom, peraí. Porque eu estou com uma coisa aqui, espera aí. Tá. Aqui, dançava o ar do entardecer ao redor dos carvalhos. Então, ele já fala que está entardecendo, né? E, à medida em que ele vai lendo e o tempo vai passando... Pode descer mais um pouco, Camila? Aqui, aí ele fala... na última linha do primeiro parágrafo, começava a anoitecer, né? E nesse começava a anoitecer tanto no momento do leitor, quanto no momento da cena, né? Do romance, né? Então há também essa interseção temporal, eu achei também isso interessante, né? E... além da referência dos parques, né? Eu queria perguntar para vocês, enfim, considerando que já estamos, né, mais próximos do final, que outras obras, ou enfim, pode ser contos ou livros, que tiveram esse efeito que é transformador da literatura, da gente se sentir impactado, se sentir tocado por uma obra, de forma que a gente não consiga ficar impassível, não consiga ficar indiferente. E, às vezes, até eu já tive livro que eu fechei o livro, parei para respirar, porque a obra está me emocionando, me deixando muito, assim,
tocada, né? Assim, o que eu me lembro, assim, nesse momento, eu lembro quando eu li a primeira vez Os Miseráveis, quando veio a cena do padre, do bispo, né? Acho que a maioria aqui conhece a história, quando, enfim, o Jean Valjean é preso e volta com os guardas, né? Com os talheres roubados, e eu lá, né? Interessada, meu Deus, e agora? E o bispo não só diz que ele deu de presente, como entregou os candelabros. Olha, você esqueceu também os candelabros. Aí eu parei, me emocionei com aquilo, eu falei, meu Deus, que cristão verdadeiro, que pessoa generosa, que pessoa, né, fantástica, né? Como é que eu me sairia numa situação dessa? Eu parei para me colocar no lugar do bispo, né? Eu falei, talvez eu falasse, não, eu dei, mas vamos dizer, será que eu chegaria com os candelabros e diria, eu também te dei isso? Não foi só aquilo, não, isso também. Eu pensei, gente, quanta beleza, quanta generosidade. Essa foi uma cena que me marcou no livro, que eu estou falando que para mim foi um impacto. Eu queria ouvir vocês, porque eu acho que essa troca é legal, né? Vocês lembram de alguma obra que representou assim? Eu acho que tem aqui, Magnólia, acho que tem aqui a Beth Columa, que está com a mãozinha já tem um tempo. Tem que olhar aqui, é bom olhar sempre. E a Maria também, tá? Ali assim, ó. Fala, Beth. Oi, querida. Eu acho que eu já estou no Saiu do Mudo. É interessante e emocionante. Você é fantástica, Magnólia, sua apresentação é elucidante, inspiradora. Eu acho que a gente podia passar a tarde inteira aqui, né, buscando coisas e no consciente, subconsciente. Então, é aquela coisa do leitor sensível, da leitora sensível sobre o leitor, né? Você é leitora falando do leitor. Bom, no nível, várias coisas, eu começo pelo título, e confesso, eu li rapidamente antes de começar o encontro, e eu acho que pelo título, já é um título que ele abre, é um título que ele oferece ambiguidades, ele não quer fechar esse conto, ele abre para a vida. Perdão. Então, eu vejo nele, apesar dele usar a terceira pessoa, poderia ser a primeira pessoa, poderia ser uma biografia do leitor. Então, é um narrador, autor, que fala de um leitor, se escondendo naquele leitor, narrando a sua própria história. Eu vejo assim, mas eu acho que o Cortázar, realmente, pelo que eu aprendi dessa tua esplêndida apresentação, e um pouquinho do que eu conheço dele, ele realmente convida o leitor para reler a obra dele. É uma amarelinha constante. Então, eu acho que 1, 2 leituras, vocês têm toda a razão. Talvez não sejam suficientes, porque a gente vai buscando coisas, a gente vai, inclusive no nível da linguagem, que, de repente, ele fala sórdida. Então, depois ele falar de uma descrição no primeiro... Perdão, está muito seco aqui demais. Depois dele falar daquela... Ele é muito colorido. As sinestesias que ele usa, do verde, do veludo, do tato, dos sentidos. O segundo parágrafo, né? Como se ele tivesse aberto a realidade, aberto uma realidade sem revelar o que vai acontecer. Ele não decide. Eu acho que esse autor, leitor, narrador, enlouquecer, não decide para a gente.
Então, no nível da linguagem, o sórdido, aquele prazer, eu não estou me lembrando a frase que ele diz. Prazer quase... Quase... Perverso. É sórdido. Continua sendo, não é, um prazer. Então, esse jogo das imagens e da linguagem é uma coisa mágica que ele faz. Eu estou aprendendo a escrever, já fiz um conto com a Cláudia, aí da estação com a Cláudia Lage, e é um quebra-cabeça, é uma coisa assim que me impressiona, mas eu vou parar de falar, porque para dar vez para outras pessoas. Mas para mim, esse leitor, autor, poderia ser a primeira pessoa, é ele falando, talvez num nível onírico, tal, o cigarro, ele fumava cigarro, enfim, é isso aí. Obrigada, muito obrigada. Beleza, excelente. Acho que a Maria quer falar, Maria? Sim, Magnólia, sua pergunta tem outra literatura que tem esse impacto, outra literatura, ou mesma escritora aqui? Qual foi sua pergunta? Eu perguntei assim, se vocês podiam lembrar de alguma obra ou de algum texto, Sim. conto, que tivesse um impacto assim, que você achou que você Para era mim, uma coisa assim, muito tranquila, despretensiosa, e de repente você foi, né, impactado por uma cena... porque quando eu era 16 anos, eu gosto muito de Thomas Hardy, e eu estava lendo Tessa de D'Urbervilles. Eu entrei nessa parte onde Tessa está falando com Angel sobre o que aconteceu com ela, a crueldade, a maldade, e ele fica contra ela. E eu pego o livro, eu jogo fora, eu fico muito ansioso com isso, porque, Beth, você fala sobre mágica. Para mim, Thomas Hardy criou essa cena com escuridão, com chamas, uma coisa, você tem expectativa, alguma coisa horrível vai acontecer. Ele tinha essa, em Tessa de D'Urbervilles, mas ele tem essa mágica com palavras, você veja tudo. Eu fiquei 6 semanas, eu não posso pegar esse livro. Porque foi muito... Puxa, porque eu tenho 3 irmãos e meu mãe e pai sempre colocar meus irmãos antes de mim. Então, eu fiquei essa injustiça muito forte. Obrigada por essa lembrança. Muito obrigada. Nossa, que eu queria falar sobre esse texto um pouquinho, né? Porque eu gosto muito de pensar os textos assim, por algumas... primeiro, como um todo, né? A gente pensar, quando a gente lê um texto, principalmente uma história, né? Numa história sempre acontece uma coisa, né? Alguma coisa acontece, senão não tem história, né? Então, aqui nesse texto, o argumento dele é um argumento fantástico, e eu vou dizer que é fantástico entre aspas, porque nós temos uma história, né? Que é a história de um homem que chega na sua casa, abre um livro para ler e é assassinado pelo personagem da novela, da história que ele está lendo. Essa é a história que nós lemos agora, acabamos de ler. Isso é a continuidade dos parques. Eu gosto de ter sempre na mão essa questão, porque ele coloca diante de você alguma coisa que, tecnicamente, não faria parte, digamos, do nosso mundo real. Ou seja, eu sempre brinco nas aulas assim, então eu posso abrir um livro do Machado de Assis e posso ser assassinado pela Capitu. Quer dizer, então qualquer livro me oferece esse grande perigo, né, que é de me fazer, mudar o meu estado, né? o estado de coisas, como a Maria que pegou o livro e jogou, né, e jogou fora e ficou sem ler. Ela, de alguma forma, foi assassinada pelo livro que ela leu. Quer dizer, ela morre um pouco, né? O leitor é sempre essa pessoa, né,
que, por ser testemunho de uma história, ele faz parte da história. E o Cortázar diz ali, né? O narrador que ele inventa, ele diz, né? Gozava do prazer quase perverso e foi testemunha do que aconteceu na cabana do monte. Então, o leitor é testemunha e, ao mesmo tempo, é personagem. Isso faz parte de um outro patamar, quer dizer, daquilo que a gente pensa que é fantástico, né? Que seria assim, o fantástico, que na realidade um personagem não sai da novela, da história e nos mata com um revólver ou com um punhal, o que seja, né? A interferência na nossa vida cotidiana da leitura é de outra natureza. Então, assim, pensamos nisso, pensamos agora numa interpretação do texto assim, mais subjetiva. Me parece que ele está falando sobre a leitura, o valor da leitura, o que é ler, não é? O que é ler e de que modo a leitura pode interferir na nossa vida cotidiana, pode nos modificar, pode fazer com que nós passemos de um estado a outro. Eu sempre que leio esse texto, eu leio um pouco nessa senda. E aí eu começo sempre a ver questões ali. Ele chega na casa, ele senta, ele começa a ler, ele começa a se envolver, e de repente ele é testemunha, e de repente ele é a pessoa assassinada. Né? Ele é o assassino e, ao mesmo tempo, assassinado. Essa me parece sempre que é a grande magia, né, do conto, e daquilo que a gente poderia chamar de fantástico num determinado nível, porque, na realidade, não acontece, né? Mas acontece, né? De um modo simbólico e real para nós, para quem está lendo. Eu gosto muito de perceber esses movimentos. E as duas narrativas, elas têm uma construção de tal forma que elas se misturam em tempo, espaço, os ambientes, alguém falou, as cores, né? Toda uma... dificilmente é possível separar as duas narrativas. A narrativa 1, que é a do leitor que chega na sua casa e abre o livro, e a do próprio livro que está sendo lido. Os dois espaços se misturam. Quando os personagens que estão tramando a morte do marido, que supostamente é o marido ou o terceiro, né? Eles se despedem, está anoitecendo. Quando o assassino chega na casa do leitor, está anoitecendo também. Quando ele chega na sua casa, ele olha o ar do entardecer pelos carvalhos. Então, a mistura de tal modo, quer dizer, de tal modo as narrativas são imbricadas que você, de fato, quando você termina de ler e você não sabe bem onde se situar, né? Eu até brincava, sempre brinco quando eu vou trabalhar esse texto, né? Eu proponho logo de cara, assim, né? Quem vai morrer, quem vai matar, né? Então, as pessoas ficam completamente... porque é uma pergunta difícil, né? De você, né? Que se você diz que quem vai morrer, né, é o leitor, quer dizer, quem vai matar, quem vai matar é o personagem? É possível o personagem matar quem lê? É possível uma história nos assassinar? Então, diante dessa questão, assim que eu sempre me coloco quando eu leio esse texto, tá? Eu quis falar só para assim dar um testemunho mesmo, né, de trabalho. É um texto que me toca muito, assim, esse que a Magnólia trouxe. E ela apontou também esses caminhos, né? Assim, a grande coisa da literatura fantástica, né? Que tudo pode, tudo é quase irreal e só é feito de muita realidade, né? É muita realidade. A leitura é uma coisa, é muito real, a forma como ela nos toma, como ela nós somos tomados por uma história, né? E como é que nós morremos, né? Quando nós lemos, a gente morre um pouquinho sempre que a gente lê um bom texto, né?
E a gente, né, nós somos influenciados, né, para o bem ou para o mal, né, muitas vezes, né? Tá? É isso aí, né? Enfim, essa é a minha contribuição aqui para essa leitura do Cortázar. Tem 3 pessoas querendo falar. A Regina, que ainda não falou, fala, Regina. Não, e quando ela perguntou ali quais obras que te remeteram, que lembraram algo parecido, assim, de se interpenetrar, né, na história, a realidade com a história, lembrei também do cinema, né, do Woody Allen, naquele filme A Rosa Púrpura do Cairo, em que ela entra na tela, que eu acho fantástico aquele filme. Ela é tão absorta pelo cinema que nem o leitor, né? A gente se absorve tanto num livro que tu entra na história. Ela entrou na tela do cinema, foi aquela coisa maravilhosa. O personagem levou-la pela mão. O Woody Allen tem um pouco essa coisa no Meia Noite em Paris, que ele bota os personagens também, os escritores, ele, né, começa. Então, a pergunta dela, que ela de lembrar de uma obra, me lembrei dessa, era só para complementar. Eu tinha esquecido do filme, realmente. É muito lindo esse recurso, né? Sim, é bem bacana. Quem mais queria falar? Acho que o Delacroix colocou um depoimento aqui, só que eu não estou conseguindo entrar para... Deixa eu ver aqui. Entrar ali. Ele disse de um conto. Eu posso Delacroix. ler? Quer falar? Leia, Delacroix, não estou localizando. São palavras dele. Mas eu achei engraçado que uma vez eu li que tinha sido Hemingway, mas eu acho que foi ele que falou: no combate entre um texto apaixonante e seu leitor, o romance ganha sempre por pontos, enquanto o conto deve ganhar por nocaute. E uma coisa incrível na biografia dele é que ele era um apaixonado do boxe mesmo, que chegou a relatar lutas de boxe na vida particular dele, não é? Então, eu penso a história ao conto tem que ser curto e ganhar por uma machadada, ou uma coisa que não deixe desorientado, seja em aberto ou não. Porque aquela história, deixou em aberto, não pode. Como não pode? Deixa que a pessoa imagine o que quiser, não é? Eu gosto muito dele, mesmo. Olha, acho que a Rejane quer falar e a gente já está chegando mais para o finalzinho do encontro. Então, Rejane fala, vamos passar depois para a Magnólia. Então, é que eu estava te ouvindo aí, Suzana, e assim, a coisa é tão bem feita que a gente, em um certo momento, começa a se referir àquele leitor como se ele fosse real. Ele não é real, ele é um personagem. Então, não, porque a realidade não pode o cara sair do livro e matar. Poxa, aquele leitor não é real. Mas a gente embarca, né? A gente acredita. E eu acho que a magia é essa, é acreditar no inacreditável. Então, é um conto que se estrutura com o plano da ficção, que é a história, que tem um leitor dentro da história, que é a personagem, e que tem mais um livro. São um livro, uma história dentro da outra, né? Então, a gente vai falar... 3 planos aí. Nós, o leitor, que não é realidade. Daí o Escher. E os amantes sórdidos. Muito bom. Isabel, quer falar? É só um comentário. Isabel, quer falar? Está sem som, viu? Está sem som, querida, Isabel. Ela está com a mãozinha, né? Ali. Eu fico meio confusa. Está difícil, né? Escreve ali depois. Pronto, é porque o Licínio estava ligado e aí não dá. Então, deixa eu falar, rapidinho, tem um conceito, né, que é aquele misanabima, né, que é pondo em abismo, não é isso? Um pouco esse conto? Quer dizer, você tem o nós, o leitor, tem o leitor do conto e tem o personagem do conto, você vai indo anabima, né?
em abismo, né? Exatamente. Dá uma vertigem, né? Dá uma sensação de espelhos um na frente do outro, né? Essa desorientação a que se referiu Delacroix, acho que é uma história dentro da história. É uma imagem, o Anabima é uma Misa Anabima, é uma imagem que já assim que é usada em cinema, em outras coisas também, né? São os espelhos e as múltiplas. Eu acho que é bem esse ponto, né? Bom, só isso. Exatamente. Passo a palavra para a Magnólia. Bom, eu fiquei feliz por ter escolhido um conto que eu acho que, além de ter me feito pensar muito sobre o papel da literatura na vida da gente, né? E também ter me deleitado com essa forma sucinta e densa, intensa que ele escreveu, né? Ter notado que vocês também gostaram, né? Porque assim, a roda é isso, né? A roda é essa troca maravilhosa, vocês, enfim, podendo acrescentar visões diferentes. Então, enfim, eu só tenho a agradecer e espero, enfim, revê-los nas próximas, né? Magnólia, em nome, então, parabéns, vamos para um lado, os nossos... em nome do Instituto Estação das Letras, né, quero agradecer essa leitura, né, você trazer o Cortázar até nós, é um autor que merece estar sempre sendo lido, ele até hoje, ele é vanguarda até hoje, né, uma maravilha, é tudo, né, é tudo que ele nos traz, né, e queria te agradecer, né, e dizer a vocês que leiam mais Cortázar, sabe? Eu acho que ele, inclusive para quem gosta, quem deseja escrever, eu acho que ele é uma fonte de inspiração, sabe? Para as pessoas que começam a trabalhar escrita, assim, eu acho que é assim, ele nos tira do nosso eixo, né? E nos desperta a criatividade, né? Como vocês acabaram de testemunhar, né? Agora com esse texto, né? Do Cortázar. E é isso, gente. Obrigada pela presença. A Rejane quer falar, tem uma mãozinha ainda ali, não? Que eu fico assim tentando ver. Eu vi também que o Omar tinha falado, eu vi que o Omar estava com a mão assim uma hora, mas ele já tirou. O Omar é da Bahia, está escondido lá atrás da câmera, tá? Eu vejo, viu? Mora na Bahia, viu, Lorena? Baiano, um baiano, viu? Tá aqui, tá? Cadê meu conterrâneo? Tá. Eu fiquei tentando ver, porque às vezes a gente está tão concentrada, né, Magnólia? Das Barrancas do São Francisco. Hã? Das Barrancas do São Francisco. Que lindeza, que lindeza, maravilha. Olha, essa questão das janelas, das cestas com letras virtuais, faz com que a gente tenha, assim, ao mesmo tempo, né, a Bahia, tem gente como a Beth, que mora nos Estados Unidos, que, né, está aí, a Maria Stewart, que agora está na Bahia também, né, Maria? Né? Está na Bahia também. A quantidade de baianos aqui é uma coisa, hein, Lorena? Tem que buscar esse povo aí. É o teu povo, elo. É o povo animado. É o povo animado, tá? Suzana, só aproveitando a oportunidade do bate-papo já fora da programação oficial, de uma experiência que eu vivi, já compartilhei até com você, de um livro que eu li, que seria, em tese, era um livro-reportagem, mas eu percebi doses de ficção, me encantei com uma das personagens do livro, por azar, pouco depois da publicação do livro, o autor do livro faleceu no acidente, e eu viajei a um país em busca de conhecer aquela que seria aquela com uma personagem para saber se de fato tinha sido real ou não. E encontrei a pessoa. Ela era real
mas também era personagem do livro dele, era ficcional no livro dele. Maravilha. Maravilha, Omar. Gente, ó, chegamos então ao final. Queria só anunciar a programação do IEL, que está começando seus cursos nessa semana, todos os cursos do segundo semestre, e dizer que semana que vem nós vamos ter a Janela Literária com a Cláudia Lage. Não percam, é uma autora contemporânea, além de ser nossa mestra, né, da oficina de romance, de conto. A Cláudia Lage vem ler O Corpo Interminável, que é o seu último livro, Prêmio São Paulo de Literatura. É uma história linda e sofrida, digamos assim, o fundo, né, histórico é a ditadura militar e a tortura. É muito comovente a história, belíssima. É tristemente bela, digamos, né? Se eu pudesse evocar uma imagem. Então, espero vocês, né? Semana que vem, dia 11, quinta-feira, 18 horas, aqui, para conversar, ler um trechinho do Corpo Interminável. Magnólia, muito obrigada mais uma vez, tá? por nos trazer aqui essa leitura do Cortázar preciosa. Tá bom, gente? Um bom fim de semana para todos. Obrigada. Bom final de semana. Abraços. Abraço, gente. Bom final de semana de Florianópolis. Epa, olha, Florianópolis. Tem a Lídia também. Tem a Lídia Gaúcha. Olha, Brasília, Zulmira. Isso é uma maravilha, isso. Prazer, né? prazer em revê-la, professora Suzana. Oi, querido, tudo bom? Que bom te ver por aí. Prazer Ótimo. também. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa